Fala, ali Jortano, vamos embora falar um pouco agora de física moderna, né? Vou tentar ser bem direto mesmo, pra vocês não embolar muita cabeça suas. Ó, antigamente tinha a física clássica, né? Aí depois vem a física moderna. Por que vem a física moderna? Para explicar algumas coisas que a física clássica não conseguia explicar. Aí o que a gente tem que saber para resolver a prova? Ó, o que foi proposto? Que a onda, né? A luz, a onda eletromagnética, na verdade, ela não era só onda. Ela era onda, outra hora ela era partícula. Isso aí que é a dualidade. Uma hora se porta como uma onda, outra hora como uma partícula. Dualidade é isso aí. Beleza. Ó, e essa partícula, ela ia ter uma energia. Como é que era essa energia? A energia era dada por isso aqui, Jordan. A energia, né? A energia é quem? É a constante de Planck, né? Constante de Planck, que é esse valor aqui, ó, 6,63 vezes 10 a menos 34 joules vezes o segundo, vezes a frequência daquela onda. Então, cada frequência tinha uma energia. Beleza. Ó, o que ele falou? O que significa quantizar alguma coisa? Quantizar é número inteiro. Por exemplo, eu arranquei um dente, dois dentes, três dentes, isso é valor inteiro. Quer dizer que a onda tinha valores inteiros de energia. Aí, isso aí era chamado de quê? Quanto? Quanto é o quê? É o menor tamanho de energia que você tem lá. E falou o quê? A regra do quê? Regra não, é a ideia de pacotes de energia. Aí a onda tinha o quê? Determinados pacotinhos de energia. Como é que era esse pacote? Energia constante vezes a frequência. Esse quantum, que é a menor quantidade de energia, que é o pacotinho, ele também é chamado de quê? De fóton, que é cada pacote. Fóton é o quê? Fóton é a luz, né? Quando fala fóton, você tem que lembrar de luz. Quantum é o quê? A menor quantidade de energia que você tem lá, que é o quê? Por isso que ela pode ser quantizada. Você tem vários pacotes. Em resumo, Jordan, o que é? Tudo isso aqui. A onda, a onda, uma hora ela é onda, outra hora ela é partícula, né? Uma onda eletromagnética se comporta dos dois jeitos. Como é que você calcula a energia da onda? A energia é a constante vezes a frequência. Quanto maior a frequência, maior a energia, né? Aí, essa energia aí, ela é quantizada por quê? Porque ela pode ser dividida em partes inteiras, né? Você tem pacotinhos lá, né? Cada pacotinho é dado por quem? Energia é HF. Só isso aí. Agora eu vou falar de efeito fotoelétrico. Só um minutinho que eu tô voltando já, só apagar o quadro. Fala ali, Jortano, fala ali, Jortana. Deixa eu ver se tá ligado o gravador aqui. Tá ligado sim, né? Senão saiu áudio ruim, né? Ó, ali, Jortano, bora falar agora sobre efeito fotoelétrico. A gente já sabe que a onda eletromagnética ela é hora onda, hora partícula, né? E a energia dessa onda é quem? H vezes F. Beleza. Cada fóton é um pacotinho de energia, também chamado de quanto. Até aí tudo bem. Agora, para que a gente vai usar isso? Ó, eles descobriram um tal do efeito fotoelétrico. Eles descobriram que eles começavam a mandar uma luz em alguns metais e eles conseguiam o quê? Desprender elétron desses metais. Por que metais, hein, Jortano? Porque metais têm elétrons livres, né? É mais fácil você desprender o elétron. Quando você tem elétron caminhando, você tem o quê? Você tem corrente. Ó, beleza. Mas o que acontece? Eles olhavam, eles pegou alguns metais, por exemplo, eles pegou um certo metal, né? Aí ele pegou uma luz, por exemplo, uma luz vermelha, né? Colocou uma luz vermelha, um vermelho clarinho. Aí começou a aumentar a intensidade dessa luz e não acontecia nada. Aí depois eles, por exemplo, pegou uma luz azul, né? Pegou uma luz azul clarinha, bateu lá. Aí eles perceberam que já começou a arrancar elétron. Quando eles aumentavam a intensidade dessa luz, o que aumentava era o quê? O número de elétrons que saía. Só que com a física clássica eles não conseguiam explicar isso, né? Por que eu aumentei a intensidade no vermelho e não arrancou nada? Mas no azul eu consegui arrancar. Com o azul claro, aumentando a intensidade do azul, a única coisa que sai é mais elétrons. Por que isso? Chama efeito fotoelétrico, blá 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 blá. Efeito fotoelétrico ali, Jortano. O que acontece, ó? A luz, ela tem uma energia. Essa energia é a constante de Planck vezes a frequência.
Para você desprender elétron, você precisa de quê? Você precisa de energia. Só que essa energia depende de quem? Da frequência da luz. Aí, Eli Jordano, o que você tem? Ó, o efeito fotoelétrico ele só ocorre a partir de uma certa frequência. Por isso que não adianta nada se aumentar a amplitude e ter uma frequência fixa, não adianta nada, porque você não consegue desprender nada. Aí, a partir de uma certa frequência, que é a frequência mínima, começa a desprender os elétrons. Quando você aumenta a intensidade da luz, o que você faz? É como se você tivesse dado mais o quê? Mais fótons, né? Mais pacotinhos de energia. Como você manda mais pacote de energia, você faz o quê? Você consegue desprender mais elétron. Cada fóton consegue desprender um elétron. Aí, Eli Jordano, o que eu falei agora para vocês? A partir de um início, né, o número de elétrons retirados é proporcional à intensidade da luz. Ou seja, depois que eu passei dessa frequência mínima, por exemplo, com azul, né, por exemplo, eu já passei dessa frequência aí. Aí eu consigo o quê? Quando eu aumento o número de fótons, que é a intensidade da luz, eu consigo desprender o quê? Mais elétrons, né? Cada elétron vai ser desprendido por quem? Por um fóton. Para mim aumentar a velocidade desses elétrons, aí eu tenho que aumentar a energia do elétron, a energia de cada fóton. Para mim aumentar a energia de cada fóton, eu preciso aumentar o quê? Eu preciso aumentar a frequência. Ó, em resumo, Eli Jordano, o que é o efeito fotoelétrico, né? Você manda fótons de luz, pacotinhos de energia, esses pacotes de energia conseguem arrancar o quê? Elétrons. Cada pacote arranca um elétron. Para você conseguir começar o efeito fotoelétrico, você precisa o quê? Passar de uma frequência mínima. Cada cor da luz tem alguma frequência, então você precisa saber qual que é a frequência mínima daquele metal, aí a partir dessa frequência, dessa cor de luz, você consegue desprender os elétrons, né? Quando você está numa frequência fixa, o elétron é despregado a uma mesma velocidade. O que muda é o quê? Você aumentar a amplitude significa aumentar o número de pacotes de energia. Cada pacote de energia arranca um elétron. Se aumentar a intensidade da luz, você arranca mais elétrons. Se eu quiser aumentar a velocidade que os elétrons saem dali, você tem que mudar essa cor dessa luz. Porque quando você muda a cor, você aumenta quem? Você aumenta a frequência e você aumenta quem? A energia de cada pacote. Se você aumenta a energia, você aumenta a energia cinética do elétron. Beleza? Só isso aí. Coisa bem tranquila. Vamos embora lá para a próxima parte. Fala ali, Jordano, vamos falar agora sobre radioatividade. Ó, radioatividade é o que, Eli Jordano? Você tem radioatividade natural, você pode ter forçada, é quando algum átomo, ele quer o quê? Ele quer ficar estável e começa a lançar alguma coisa. Por exemplo, pensa lá, você tá lá passando mal, né? Você tá passando mal e você precisa expelir alguma coisa para você ficar bem. O que você faz? Você começa a vomitar. Você começa a vomitar comida, depois bora colocar que você passou mal porque você tomou muita cerveja, começa a vomitar cerveja. Aí isso que acontece, ele começa a expelir partículas. Que partícula pode ser? Ó, partícula alfa. O que a partícula alfa é? Ela tem uma grande massa. Pensa assim, ó, você vomita e você consegue ver lá, ó, pedaço de feijão, pedaço de linguiça, pedaço de tudo. Isso aí é o que, ó? É partícula alfa. Aí, bora colocar que você passou mal porque você tomou muita cerveja. E você vai expelir o quê? Só água. Só água. Aí isso aí é o que, ó? Partícula beta. Ela já não é tão grande quanto a partícula alfa, mas ainda existe. Aí chega aquele momento que você começa a vomitar e não começa a sair mais nada. Você só fica fazendo barulho e não sai nada, 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 nada. Isso aí é quem? É a partícula gama. Ela já é o que, ó? Não é nada, mas você está expelindo alguma coisa. Em resumo, Eli Jordano, ó, partícula alfa são as partículas maiores. Por elas serem maiores, elas têm o quê? Um baixo poder de penetração. E elas é o quê? Positiva. Partícula alfa é positiva. Aí, você tem a partícula beta. A partícula beta já é o quê? Já é a cerveja que você vomitou. Ela tem a massa muito menor. É muito menor. Aqui, ó. Ela chega a ser 7.000 vezes a sua massa menor do que a partícula alfa. E seu poder de penetração é o quê? 50 a 100 vezes maior do que a da partícula alfa. E
A partícula gama, né, que é aquela lá do Hooke, que fez o Hooke virar o Hooke, né? Isso aqui é o que, ó? Alto poder de penetração. Ela é neutra, não tem massa e não tem carga. Só isso aí. Ó, L.J. Ortona a gente tem também a meia-vida. O que é a meia-vida? É assim, ó, inicial, bora colocar que ocorreu um acidente nuclear aqui agora, né? Tem partícula para todo lado, né? A atividade radioativa tá altíssima. Só que vai passar certo ponto que essa atividade vai o quê? Se reduzir à metade, depois vai passar o mesmo tempo, vai se reduzir à metade de novo. Por isso chama o quê? Tempo de meia, faltou o vida ali, ó. Tempo de meia vida, né? Tempo de meia vida é o quê? É o tempo para se reduzir à metade. Aqui, ó. Inicialmente eu tinha 100%. Depois de 8 dias, 50, mais 8, 25, mais 8, 32. 32 não, né? 24, né, Jordan? Me ajuda aí. Mais 8, 24 e vai passando e só vai diminuindo na metade a porcentagem de quem? Da atividade radioativa. Do mesmo jeito que divide a metade a atividade, divide a massa também. Ó, L.J. Ortona, o que você tem que ficar ligado aqui, ó? Nunca chega a zero. Nunca chega a zero, né? Você pode pegar alguma coisa e dividindo, você sempre vai dividir, nunca vai chegar em zero. Mas vai chegar uma hora que essa atividade vai ficar o quê? Desprezível, né? Vai ficar desprezível. Então, quando tem um acidente nuclear, igual lá em Chernobyl, por exemplo, lá tá até hoje isolado lá. Por quê? Porque a atividade radioativa lá ainda tá alta. Vai ter que esperar um tempo para o tempo de meia-vida ir acontecendo até ficar o quê? Desprezível para as pessoas irem morar lá novamente. Só isso daí, L.J. Ortona. Coisa bem tranquila. Vou apagar o quadro aqui e vou falar sobre as reações nucleares. Então bora lá, L.J. Ortona. Bora continuar falando aí agora de radioatividade, né? Bora falar de reação nuclear, também chamada de transmutação nuclear. Ó, tem duas. Você tem a fusão e você tem a fissão. Ó, fusão, L.J. Ortona, é de quê? De união. Quando você une dois ou mais átomos, né, em que aí vira um átomo só, né? Quando acontece isso, você tem o quê? Você tem a liberação de energia. Na verdade, nos dois casos, você tem a liberação de energia, né? Só que na fissão, que é o segundo, a liberação de energia é maior. Mas aqui, ó, você tem dois átomos que bate e vira um átomo só, né? Lá no Sol tá acontecendo isso o tempo inteiro, ó. A fissão nuclear, né? A fissão já é aquele lá que a gente já tem mais acesso, né? Que a gente vê mais falar, que é quem? Bomba nuclear, usina nuclear, né? Os dois é a mesma coisa, só que a usina nuclear ela tem controle e a bomba nuclear é uma coisa sem controle. É uma reação em cadeia que só para quando destrói tudo. A gente já sabe como é que é. Ó, como é que funciona isso aí? Fissão nuclear. Você pega um átomo e começa a bombardear ele com o quê? Com nêutrons. Quando você bombardeia um átomo com nêutrons, o que acontece com esse átomo aí? Ele vira dois átomos diferentes, né? Forma dois novos átomos e continua liberando nêutrons que vai fazer o quê? Que vai colidir com os outros átomos e isso aí não vai parar, João. O trem só vai acontecendo, começa a sair nêutron que bate nos outros átomos e só vai fazendo isso aí. Aí, isso aqui causa o que, L.J.? Uma alta liberação de energia. Alta liberação de energia, né? A gente já viu lá, bomba nuclear acaba com tudo, né? Acaba com tudo. Aí você fala, mas qual que é a diferença da bomba nuclear e da usina nuclear, sendo que é a mesma coisa? É porque na usina nuclear, quando você vê que está acontecendo muita coisa ali, muita reação, eles inserem chapas lá, nessas chapas começam a absorver os nêutrons, aí freia a reação. Depois que o nível da reação cai, eles querem aumentar de novo, eles tiram a chapa, aí começa tudo de novo. Isso aí acontece, por exemplo, lá quando você está assistindo os Simpsons, Homer fica lá fazendo isso aí, fazendo esse controle da reação aí. Coisa bem tranquila, né? Vambora aí falar do último assunto agora. Fala aí, L.J. Ortona, vambora falar da última coisa aí, né? Ó, L.J. Ortona, como é que é o átomo, hein? Ó, o átomo é o que, L.J. Ortona? Lá no núcleo do átomo, né, você tem aqui, ó. Você tem o núcleo, em volta você tem quem? A eletrosfera. A eletrosfera é formada por quem? Elétrons girando aí, né? Beleza. E no núcleo você tem quem? Ó, o núcleo, você tem prótons mais nêutrons, né? Aqui, ó.
Prótons mais nêutrons, que é esse vermelho e azul, e em volta aqui eu tenho quem? Eu tenho os elétrons girando, né? E assim, Jordano, o núcleo ele é bem pequeno em relação à eletrosfera, que é muito grande, né? Na eletrosfera você quase não tem matéria, você só tem alguns elétrons que ficam girando, só que lá no núcleo, o núcleo ele é denso, né? Ele é denso. Agora você fala, como é que os caras descobriram isso aí? Um cara, Jordano, chamado Rutherford, né? Rutherford fez essa experiência aqui. O que ele fez? Ele pegou ele começou a emitir partículas alfa, né? Pegou algum material radioativo e começou a emitir partículas alfa aonde? Numa lâmina de ouro, né? Aí ele pegou um material que é sensível, né? Qualquer coisa que bate ali fica manchado. Pegou esse material e colocou em volta. O que ele percebeu? Ele pegou, a alfa começou a bater. Ele percebeu o que, ó? Poucas partículas eram o quê? Poucas partículas retornavam, né? Poucas partículas retornavam. E o que mais? Ele percebeu o que também? A maioria passava direto. Né? E o que mais? Ele percebeu também que algumas passavam, mas eram o quê? Mudavam sua trajetória. Passavam e mudavam sua trajetória. Ou seja, eram pouco repelidas e mudava a trajetória. Passava, mas mudava a trajetória. Ó, Jordano, que cada coisa dessa daqui vai falar pra gente? Ó, a primeira coisa, poucas partículas retornavam. Quer dizer o quê? Que o núcleo é muito pequeno, né? O núcleo é muito pequeno. Por que, Jordano? Se o núcleo é muito pequeno, é difícil acertar ele. Por isso que poucas partículas retornavam. Esse vermelho aqui, ó. Aí ele percebeu o que também? Muitas passavam direto, né? Passavam direto. Significa o quê? Você tem muito espaço vazio no átomo, né? Muito espaço vazio. Você tem muito espaço vazio. Beleza. E qual foi a última coisa que ele viu aí, Jordano? A última coisa foi essa daqui, ó. Passava, mas mudava de trajetória. O que isso aqui tá falando para nós? Tá falando o quê? Ó, que o núcleo era o quê? Positivo, Jordano. Se você passa uma partícula positiva, perde uma coisa positiva, vai o quê? Vai repelir. Só que não, algumas bate e volta. As que não bate e volta, passa perto, mas o quê? Muda a trajetória. Mais ou menos assim, Jordano, ó. Entenderam, Jordanos? Assim é o nosso átomo, beleza? E é só isso daí. Vambora fazer questão agora e vambora lá!